Camarotização da sociedade brasileira, a segregação das classes sociais e a democracia. Tema da redação FUVEST 2015. Oi gente, meu nome é Laura e nesse vídeo eu e o Eduardo estaremos analisando a proposta de redação da FUVEST 2015, que foi a camarotização da sociedade brasileira, a segregação entre classes sociais e a democracia. Bom, partindo da nossa tese que nós vamos apresentar, também elaboramos dois argumentos, dos quais um é baseado nos textos motivacionais da coletânea e o outro é baseado nos nossos conteúdos socioculturais. Bom, e a partir da nossa tese, que nós afirmamos que o problema da camarotização sim existe e que ela fere sim os princípios da democracia, nós elaboramos dois argumentos, e já que os textos motivacionais nos direcionavam para o fato de que esse problema sim existe, nós nos concentramos em explicar o porquê desse problema existir. Então, nós falamos sobre o sucateamento dos serviços públicos e da aceitação da sociedade desse fato. O conceito da camarotização. Então, para contextualizar, o termo camarotização é um neologismo que foi utilizado pelo professor de Harvard Michael J. Sandler no seu livro O que o Dinheiro Não Compra, em que ele diz respeito a um processo que, segundo ele, vem acontecendo desde o final do século XX, então nas décadas de 70, 80 e 90, em que a vida das pessoas de diferentes classes sociais é cada vez mais separada em diversos âmbitos, saúde, educação, transporte, entretenimento e etc. Bom, para mim e para o Eduardo ficou muito claro que esse processo de separação da vida das pessoas fere os princípios da democracia e pode ser muito danosa, porque com a união das pessoas e a convivência, existe um espaço de maior debate, porque você tem maior diversidade de ideias, de necessidades e tudo mais, e isso aprimora a democracia e a vida comum, né? E a isonomia e a igualdade de direitos. Argumento 1. Alguém que não consegue perceber a realidade não pode lutar contra o que aprende. A segregação social de hoje é fruto de séculos de hierarquização entre poder político e poder social, onde a aristocracia tinha os próprios lugares para conviver e o proletariado tinha seus próprios lugares. Claro que dividindo assim entre dois lados para simplificar. E isso acabou entrando no senso comum. É claro que não é uma regra geral, mas muitas pessoas acreditam que existem lugares para determinado grupo. Partindo dessa análise, a gente pode estabelecer um paralelo com o conceito da Hannah Arendt, que é uma filósofa política, e ela escreveu um livro chamado Eichmann. Nesse livro, ela teve contato direto com Adolf Eichmann, que era participante ativo do nazismo na época da Segunda Guerra Mundial, e ele era responsável pela logística dos campos de concentração. E ao contrário do que é de se esperar, o que é do senso comum, que seja uma pessoa completamente cruel e etc., ele era um homem comum, um homem medíocre que seguia o sistema. E ele não via problema no que ele fazia, por isso ele não combatia. Esse é o conceito de banalidade do mal que a gente pode trazer para o nosso tema. Enquanto as pessoas acreditam que é uma verdade, que é uma coisa comum, existirem lugares para pessoas da aristocracia e do proletariado, ela não vai lutar contra aquilo. Porque ela acha que é uma coisa simples, uma coisa que acontece. Assim como o racismo estrutural, por exemplo, fazendo uma análise bem, as pessoas acreditam que aquilo existe, que aquilo nunca vai deixar de existir, por isso não lutam contra. Argumento 2. O sucateamento de espaços e serviços públicos. Bom, para esse argumento, nós nos baseamos nos textos motivacionais, especialmente no último deles, né, que é o testemunho de um professor universitário sobre o seu ensino médio e ensino básico, e que ele diz que na década de 1960 a qualidade do ensino público era muito maior e que pessoas de diferentes classes sociais conviviam na sala de aula. Então, a partir daí, a gente percebe que os recursos públicos eles eram compartilhados pela população independentemente da classe social e que esse cenário foi mudando a partir do momento em que os serviços públicos passaram a ser sucateados e que você tem falta de investimento, falta de segurança nesses locais, você tem desvio de verba, então a corrupção, a má distribuição, né, dessa renda. Por isso, há uma defasagem muito grande entre o serviço que é oferecido pela esfera pública e pela esfera privada. Então, nós trouxemos como exemplo justamente a qualidade do ensino básico, que se estende a muitos setores da sociedade, inclusive a saúde, o transporte e etc. Bom, segundo o testemunho do autor e testemunhos que a gente ouve, né,
É inquestionável que a qualidade do ensino público já foi muito melhor, apesar dos recursos serem mais escassos. O interesse dos alunos e o aprendizado era muito melhor. E a partir do momento em que isso passa a mudar, as pessoas com mais recursos financeiros optam por investir em uma educação particular, então elas acabam ingressando em colégios particulares. Isso acentua a desigualdade entre a preparação e o conhecimento de alunos de escolas privadas e escolas públicas. Esse problema ele acaba se estendendo ao nível superior, ao ensino superior, né? Onde a gente sabe que as universidades públicas do Brasil são as que têm mais recursos, melhor infraestrutura, melhor qualidade de ensino e etc. Bom, e a qualidade desse ensino superior público, ela faz com que esse processo de ingresso seja mais competitivo e que as pessoas com maiores privilégios financeiros sejam as que acessem esse recurso, né? O que torna esse processo, no mínimo, contraditório, já que as pessoas que, na teoria, não têm os recursos financeiros para pagar uma universidade particular têm que fazer isso, e as pessoas que teriam condições podem usufruir desse serviço público com mais facilidade, né? Não que isso seja errado, mas todos deveriam ter o mesmo nível de acesso, né? Todos deveriam, pelo menos, estar no mesmo nível de conhecimento e de preparação para que todos tenham a mesma chance. Resumindo tudo o que a gente falou até agora, se você aliar a ideia do sucateamento dos sistemas e dos serviços públicos com o senso comum de que alguns lugares públicos são inferiores e os lugares particulares são superiores e que um grupo socioeconômico deve participar de um lugar ou outro, você chega que isso, na verdade, se torna um ciclo, né? E que os lugares públicos não são beneficiados porque as pessoas preferem investir num lugar particular e assim se mantém todo esse sistema. É óbvio que os sistemas dos serviços públicos têm capacidade de serem até melhores que alguns sistemas particulares. O que falta para a nossa sociedade é uma reflexão sobre até onde nós mesmos praticamos a manutenção desse sistema que sucateia os serviços públicos. Com tudo isso, fica claro que a camarotização da sociedade brasileira só viveu por tantos anos pela manutenção da própria população. E que isso, assim como a luta de classes, é uma coisa que não deve ser esquecida. Muito obrigado por assistir.